Eu queria dividir com vocês hoje algumas lições que nós podemos extrair da vida de Davi, um homem de Deus. Em dois momentos nas Escrituras nós vamos ver que Davi, ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Isso muito me chama a atenção e acredito que extrairemos dessa porção das Escrituras e de tudo aquilo que a gente compartilhar grandes lições de fé para a nossa vida. Amém, irmãos e irmãs? Bom estar com vocês aqui. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 22. Eu queria fazer algo diferente e eu sei que o pastor Fábio me dá liberdade. Você pode ficar em pé para ler a Bíblia hoje? Vamos uma reverência mesmo diante das Escrituras. Todos nós, será que a gente pode ficar em pé para ler a Bíblia? Só para ler a Bíblia, depois você senta, prometo. Vai dar tudo certo. Abriu sua Bíblia aí? Sim ou não? Não me deixa sozinho aqui, hein? Salmo 22. É um salmo de Davi. Então a gente vai falar, vai ouvir sobre Davi, aprender sobre Davi, mas o pano de fundo aqui são as palavras de Davi. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Tem muita coisa aqui que a gente vai ter que ir ligando no meio da mensagem. Se assim permitir o Espírito, a gente vai sair daqui com boas lições de fé para a nossa vida. E o texto diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite eu não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem. Balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no seu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Prometo que vai ficar melhor esse texto. Está comigo até aqui? Verso 19. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo ao meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no, todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês descendentes de Israel, pois não menosprezou e nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor
e a um povo que ainda não nasceu proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Você pode dizer amém? Feche seus olhos comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela profecia bíblica. Obrigado, porque a tua palavra, ela é um grande mosaico que revela o amor de Deus por nós por meio de Jesus Cristo. E isto já seria o suficiente para que a nossa vida, a partir desta verdade, ganhasse um significado para a eternidade. Mas mais uma vez o Senhor nos chama e temos na tua palavra a possibilidade de caminharmos enxergando, porque ela é lâmpada para os nossos pés, porque ela é luz para os nossos caminhos. Portanto, mais uma vez, nesta casa, ora vem, Senhor, no poder do teu Espírito, revela o poder da palavra, revela o Cristo que é o Verbo, nos trazendo esperança e nos ensinando sobre fé, para que o teu nome seja exaltado, para que a tua glória seja vista. É assim que nós desejamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Podemos nos sentar. Davi. As palavras que a gente acabou de ouvir e de ler, elas são palavras de Davi. Davi é um exemplo de grandes conquistas pela fé. Davi é um exemplo de grandes conquistas. Muitos diriam que pelo tamanho do seu exército, talvez. Ou muitos diriam que pela relevância que ele teve, pela influência que ele teve no seu tempo. Mas eu acredito que as maiores lições que nós podemos aprender sobre Deus através da vida de Davi, elas não são lições sobre liderança, elas não são lições sobre sucesso, elas não são lições sobre poder, mas sim sobre plena dependência em Deus. É isso que Davi tem mais para nos ensinar, como um personagem tão significativo das Escrituras. As palavras que nós acabamos de ler no Salmo 22, são as palavras de um homem que, se nós tirarmos toda a beleza, todo o glamour do seu reinado, por meio da sua inconstância, por meio dos seus altos e baixos, eu venho te dizer que ele se parece muito conosco. Davi, em determinados momentos da sua vida, se parece muito com a nossa vida real. Pois são as palavras de alguém que, da mesma forma que venceu grandes batalhas pela fé, e este foi Davi, é alguém que errou amargamente em momentos em que ele escolheu dar passos longe da vontade de Deus. Este também foi Davi. Isto mostra como até mesmo diante de falhas reais, possíveis, que podem acontecer, nós podemos, na graça de Deus, encontrar vitória. E acredito que isso molda o nosso entendimento da palavra vitória ou da palavra conquista, que tem a ver, que está totalmente conectada com essa série de mensagens. Porque quando eu falo de conquista aqui, irmãos, quando eu falo de vitória, eu não falo do triunfo temporário que os homens conhecem. Eu não falo do triunfo temporário que o mundo pensa ser vitória. Quando eu falo de vitória aqui, eu não estou falando dos vitoriosos que estão levantando medalhas agora lá nas Olimpíadas em Paris. Quando eu falo de vitória aqui, eu falo de não perdermos de vista o caminho que nos leva para o céu. Isto é vitória. Isto é vitória. Vitória é não perdermos Deus de referência. Vitória é não desviarmos o nosso olhar. É mantermos, assim como Davi nos ensina em diversos momentos, a nossa dependência no Senhor. Embora o texto inicial do Salmo 22, que a gente acabou de ler, embora esse texto revele um momento de angústia e de confissão, os salmos eles são cânticos. E neste momento não dá para entender exatamente o porquê Davi estava usando tais palavras e tais expressões que pareciam até o verso 20 por ali, um desespero. A gente não consegue entender exatamente por que tanta angústia, por que tanta confissão. Mas na vida de Davi, existiram momentos de tanto significado, que estas palavras, elas podem servir de pano de fundo e de ilustração para nós nessa noite. Porque é possível nós destacarmos pelo menos, só para essa noite, pelo menos 3 conquistas de Davi, que elas verdadeiramente foram feitas por meio da fé em Deus, e que elas nos servirão de instrução
para os mais diversos e mais complexos momentos da nossa vida. E aqui é talvez a grande dificuldade do nosso papel, do papel do pastor Fábio, do Anderson, do pastor Jorge, aqui toda quarta-feira. É impossível saber como você chegou aqui. É impossível, a não ser que por alguma razão tenhamos acesso à sua vida em algum momento, mas é impossível saber quais as reais motivações suas até para chegarem neste lugar. É impossível saber toda a sua história. É impossível saber as lutas, os dramas. Também é impossível saber as alegrias, o que realmente te faz feliz, o que te empolga. De todos vocês será impossível saber. Mas conseguimos encontrar nas Escrituras respostas para os mais diversos momentos da nossa vida. E aqui eu quero trazer 3 conquistas de Davi pela fé. Está comigo até aqui? Sim ou não? Que bom que você veio. A primeira conquista pela fé que eu quero destacar aqui, e de antemão eu quero dizer que você não vai precisar abrir a Bíblia, a gente não vai precisar reler essas histórias. Eu vou tentar resumir essas histórias de uma forma que, para você que conhece, se lembre, e para você que não conhece, consiga entender o contexto, para que a gente chegue no final junto, para que o Senhor ministre no nosso coração. A primeira conquista pela fé não teria como ser diferente, é a batalha de Davi com Golias. Não tem como a gente não identificar conquista de Davi por meio da fé, sem mencionar esta batalha que acontece em 1 Samuel, no capítulo 17. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou identificar um verso aqui que é um verso-chave para a gente compreender essa história. Mas o que acontece na Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 17? Acontece que um jovem Davi, um adolescente talvez, ele enfrenta o terror do exército inimigo. Davi enfrenta Golias. E desde as escolas dominicais, desde as crianças até os mais velhos, essa história é conhecida por todos nós. E Davi enfrenta Golias enquanto os soldados de Israel eles estavam aterrorizados, inclusive alguns dos irmãos de Davi. E Davi enfrenta Golias armado apenas com uma funda e 5 pedras. Essa história você conhece bem. E confiando em Deus, Davi se lança nesta batalha e sai vitorioso. E deixa bem claro que tudo é para a glória de Deus. E tem um versículo-chave, que é o verso 45. O verso 45 é um versículo-chave nessa história, porque vai dizer assim, Davi vai dizer assim para aquele inimigo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E o final você já sabe o que aconteceu. Davi com a cabeça do gigante, para a glória de Deus. Que lição que a gente consegue extrair de prima aqui? A verdadeira força de Davi, ela não estava nas suas armas. A verdadeira força de Davi, ela não estava na sua velocidade, talvez por ser um adolescente, por ter força de um adolescente, de um jovem. Nesse exato momento está acontecendo o fluir com os adolescentes ali no salão social. Se você for lá agora, você vai ver aquele monte de adolescente vibrando na presença de Deus, porque eles têm força, eles têm empolgação, vivacidade, mas não foi isso que fez com que Davi saísse vencedor neste momento aqui. Não estavam nas suas armas, mas estava na sua fé em Deus, que tornou Davi vitorioso neste momento da história da sua vida, foi a sua confiança em Deus. E nós podemos contextualizar isso. Porque mesmo quando nós enfrentamos gigantes nas nossas vidas, e eu não sei como você pode traduzir um gigante para a sua vida agora, mas eu posso traduzir um gigante para a nossa vida como problemas enormes, que aparentemente são insolucionáveis. Problemas financeiros, talvez, uma enfermidade no corpo, uma enfermidade emocional. Perder alguém que amamos, eu não sei o que pode se tornar um gigante para a sua vida. O que eu sei é que nós podemos confiar em Deus, porque Deus tem poder para nos dar a vitória diante das nossas batalhas. Só que eu quero contextualizar um pouco melhor esta vitória que tantas vezes a gente, como crente, gosta de bater no peito e dizer que somos vitoriosos,
Por causa de Deus nós somos vitoriosos. Não há batalha que a gente não saia vencedor. A gente sabe que a vida é dura. A gente sabe, o próprio Jesus nos alertou que no mundo a gente haveria de ter aflições. Mas o convite de Jesus é para que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E como contextualizar melhor esta vitória? Eu ouso dizer que devido à profundidade da definição de fé que a Bíblia traz para mim e para vocês, que a grande vitória, presta atenção no que eu vou te dizer, a grande vitória não está no gigante que cai. A grande vitória está na confiança em Deus. A grande vitória não está no nosso objetivo ser concluído. A grande vitória é confiar em Deus de todo o coração. Ainda que a gente não esteja vendo as respostas no momento que a gente espera, a grande vitória será sempre confiar em Deus. Na certeza de que Deus é aquele que detém toda a glória, é aquele que detém todo o poder. É a certeza que faz com que a gente descanse na seguinte verdade, aí sim nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Há sempre um temor no meu coração, e ele apareceu por tantas vezes em que eu me vi liderando adoração, liderando louvor na igreja. O temor é a nossa busca apenas por aquilo que as mãos de Deus podem nos dar, e não pelo seu coração. Deus pode fazer coisas incríveis, a Bíblia deixa claro. Jesus operou milagres maravilhosos, mas há até momentos nas Escrituras que aqueles que receberam milagres incríveis da parte de Deus, nem para voltar para agradecer, voltaram. Uma grande conquista de fé não é o nosso objetivo, ou o nosso desafio, ou o nosso gigante ser derrubado. Ele há de ser derrubado, mas uma grande conquista de fé é uma caminhada de confiança no Senhor. Amém? Há uma segunda conquista pela fé. E há uma outra história, um pouquinho depois, e talvez grande parte de vocês conheça também, que é a misericórdia de Davi para com o rei Saul. Logo depois que Davi vence esta batalha, ganhando desse gigante, após a morte de Golias, ele se torna alguém admirado pelo povo. Davi se torna também alvo da inveja do rei daquele tempo, que é o rei Saul. E que por razões além da inveja, e a gente nem vai se aprofundar nisso hoje, mas por razões além da inveja, Saul queria matar Davi. E em uma caverna, Davi, fugindo de Saul, tem a oportunidade de matá-lo. Seu inimigo está totalmente, literalmente entregue na sua frente. Poderia ter sido assaltado por o desejo de resolver esse negócio. Estou sendo injustiçado, tem alguém me perseguindo de graça, eu vou acabar com esse negócio agora. Teve esta oportunidade de matar Saul, mas o que Davi faz? Davi escolhe poupar a sua vida, e Davi mais uma vez confia que Deus é o provedor de tudo. E se Deus é provedor de tudo, Ele é provedor da solução desta injustiça. E há um versículo chave aqui também, em 1 Samuel, capítulo 24, verso 12. Olha o que Davi disse para Saul. Que o Senhor julgue entre mim e você, e que o Senhor me vingue de você, mas eu não levantarei a mão contra você. Lições que podemos aprender aqui, que esse drama entre Davi e Saul podem trazer para a gente. E eu quero destacar aqui hoje é que Davi demonstra que confiar em Deus, verdadeiramente, significa não fazer justiça com as próprias mãos. Confiar em Deus acima de todas as coisas. Ele confia na soberania de Deus, e ele confia no tempo de Deus para resolver esta situação que era de puro risco para a sua vida. Porém, nós estamos inseridos num momento da história e em um mundo em que pode, de certo modo, esta verdade ser escandalizadora. Isso é uma loucura. Nós vivemos em um mundo que é o seguinte: eu fui injustiçado, eu quero os meus direitos, eu quero vingança, eu vou resolver isso logo, e todo mundo apoia. Não, faça isso, vai atrás dos seus direitos. Faça. Quando eu falo desta forma, eu sei que nós temos inúmeras possibilidades. O que eu estou querendo trazer para nós aprendermos juntos é que andar por fé significa sim colocarmos de lado
a nós, as nossas possibilidades e confiarmos verdadeiramente no Senhor. Porque buscar vingança a qualquer custo, ele é um caminho que parece muito fácil. E são exemplos como este que eu consigo compreender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ser segundo o coração de Deus significa ter atitude segundo o coração de Deus. E eu quero ser assim, meus irmãos. Minhas irmãs, eu quero ter um coração segundo o coração de Deus. Não adianta eu falar com a boca. Não adianta eu só verbalizar. Ser alguém segundo o coração de Deus é ter atitude segundo o coração de Deus. Tem alguém que está do seu lado aí, você vai lembrar essa pessoa disso. Vai falar assim, olha, presta atenção no que eu vou te falar. Pode ir, vai lá. Fica com medo não. Presta atenção no que eu vou te falar. Você pode ser alguém segundo o coração de Deus. Suas atitudes precisam ser segundo o coração de Deus. Certo? Quantos acreditam nisso? Glória a Deus, glória a Deus. E aqui, irmãos, há uma terceira conquista pela fé, e que para mim é insuperável. De tantos momentos emblemáticos da vida de Davi, eu acredito que esta é a conquista pela fé que tem maior significado, que traz a maior lição para mim e para a sua vida, que verdadeiramente quebranta o meu coração, que me fazia olhar para o texto bíblico, olhar para este texto, pastor Fábio, enquanto eu escrevia, e me fazia, e me constrangia, e me fazia sentir o peso deste momento. Qual que é a terceira conquista pela fé que eu destaco aqui? Arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Mais para frente na sua vida, já como rei Davi, ungido por Deus e pelo povo, consolidado como rei, aparentemente tudo indo muito bem. Essa história também, acredito que ela não vai fugir da sua memória. No momento em que Davi, numa temporada de batalhas, em que Davi tinha que estar na guerra, Davi não vai. Manda seus guerreiros. E os guerreiros de Davi eram brilhantes. Ele tinha os melhores homens daquele tempo. Ele tinha os homens mais valentes e mais chiques, sangue no olho. Mas num determinado dia ele não vai, fica no castelo. É a Bíblia a versão Guga do gueto aqui, tá? Estou contextualizando. Bate o olho numa mulher, e ali ele adultera, ali ele mente, ali a história fica tão mais dramática, porque ele é o responsável, é o articulador da morte do marido desta mulher. E de repente, este rei, amado pelo povo, ungido por Deus, toma uma decisão que mudaria todo o rumo da sua vida até ali. E após o seu pecado com esta mulher chamada Betseba, e após o assassinato de Urias, que era o seu marido, Davi é confrontado por um profeta chamado Natã. E Natã expõe, de uma forma também, o jeito que ele conta a história. De início Davi não entende que é com ele, mas quando Davi entende que é com ele, Davi se arrepende profundamente. E o que Davi faz é buscar profundamente o perdão de Deus. E aqui há um versículo chave para nós, que está no Salmo 51, verso 1 e 2. E aqui mostra exatamente como Davi fez este caminho, como Davi percorreu este caminho de busca do perdão de Deus e essa demonstração de arrependimento. E o texto vai dizer que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. E eu acredito que este é o grande momento de demonstração de fé, de conquista em fé, através da vida de Davi, porque a verdadeira conquista pela fé, ela vem através de um arrependimento sincero e do recebimento do perdão dos nossos pecados. Esta é a fé que faz com que a gente verdadeiramente viva o sobrenatural. O nosso destino, meus irmãos, o nosso destino era a morte.
O nosso destino era verdadeiramente padecer, não somente morrer, não era estar morto, era viver para os nossos próprios desejos, para as próprias inclinações do nosso coração, e isso é morte, é puramente morte. E aqui nós vemos através da vida dele, que mesmo após grandes falhas, mesmo após grandes erros, nós podemos ser restaurados pela graça de um Deus bom, de um Deus bondoso, que é amor, que é a própria definição de amor. E talvez, é só um talvez, passe uma seguinte pergunta ou informação pela sua cabeça, pela sua mente: mas Guga, eu compreendo você falar sobre o perdão que Deus perdoou Davi. Eu compreendo, porém, as consequências elas são enormes, Guga. É muito difícil lidar com o passado, é muito difícil lidar com as coisas das quais hoje eu me arrependo, ou até mesmo as coisas das quais eu quero me arrepender, eu quero abandonar, eu quero largar. É muito difícil. Eu venho aqui, não vou mentir para você, sim, é difícil. É difícil, porém eu creio que pela graça de Deus as nossas feridas podem curar. Eu creio que pela graça de Deus as nossas falhas revelam a necessidade de voltarmos para Ele. A nossa limitação humana, os nossos tropeços, elas só revelam uma coisa: é a necessidade de voltarmos para Ele, e só há um caminho para voltarmos para Deus. E Davi conheceu esse caminho, por meio do quebrantamento, por meio da fé, por meio da certeza de que não somente havia pecado contra alguém, mas de que de forma primordial havia pecado contra Deus. É muito importante nós lembrarmos que quem foi muito perdoado precisa verdadeiramente sair da culpa e se lançar no amor. Você está num lugar onde o evangelho é ministrado em vários dias na semana, e há perdão de Deus nessa casa. Cantamos uma canção por vezes aqui que diz que a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre nós verdadeiramente é o amor. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem tem uma revelação plena, isso é obra do Espírito na nossa vida. Quem muito foi perdoado, muito ama. As consequências do pecado de Davi foram grandes. Ele teve que lidar com inúmeras questões que envolviam sua família, que envolveram seus filhos. Mas a graça e o perdão de Deus o alcançaram. E receber o perdão de Deus envolve não só uma vida sem culpa, mas agora faz com que aquele que é perdoado faça parte da história de Deus no tempo em que está vivendo. Davi, perdoado, fez parte da história de Deus no seu tempo e ultrapassou gerações, a ponto de, por meio da sua raiz, vir aquele que seria a nossa salvação. O perdão que recebemos hoje, ele não significa apenas a nossa salvação, isso já seria o suficiente, isso também nos insere na história de Deus para este tempo. Isto nos insere na história de Deus para a nossa geração, para esta estação. E é a partir disso que grandes coisas podem acontecer. É por isso que, por meio das nossas feridas, pessoas podem ser curadas em nome de Jesus. Quantas vezes, isso não está no meu esboço, quantas vezes eu ouvi o pastor Fábio mencionar o momento da vida dele, a história dele antes de chegar aqui. E se ele falar toda vez, eu vou dar atenção toda vez. Ele conta de onde ele veio. Ele diz quem ele era. É muito bom quando você vê um homem de Deus falando quem ele era. Porque quando você vê os frutos hoje, não tem como você ter dúvida. Há um Deus nos céus que governa, há um sangue que foi vertido por nós, Ele continua nos salvando e transformando a nossa vida. O homem Davi, o jovem que venceu Golias, já um pouco mais velho, aquele que poupou
quem era o seu inimigo naquele momento, que era Saul. E já de mais idade, aquele que diante de Deus derramou seu coração, clamando por misericórdia e por perdão. Este homem, nesses 3 momentos da sua vida, é o mesmo homem que passou por estas provações todas e venceu por meio da fé. E é o mesmo que no Salmo 22, ele faz, que eu e você lemos no início dessa mensagem, ele faz uma clara profecia sobre Cristo no Calvário. Talvez você tenha passado a leitura e não tenha reparado. É natural, às vezes a gente passa e não percebe. Mas muitas das palavras ditas por Davi no Salmo 22 aconteceram 1000 anos depois, quase 1000 anos depois, com Cristo no Calvário. Davi foi homem segundo o coração de Deus, foi inconstante, lutou, quando andou distante de Deus caiu, quando andou com Deus venceu, e também foi profeta. E declarou aquilo que viria a acontecer, e por meio da sua raiz viria aquele que seria o nosso Salvador. E quando nós lemos no início desta mensagem os sofrimentos que seriam cumpridos na pessoa de Jesus, que viria a acontecer tempos depois, inspirado pelo Espírito, Davi ele vem e revela para nós a paixão de Cristo e tudo aquilo que ele sofreu por causa de mim e por causa de você. Por nós. Usado por Deus, ou no momento de extrema dificuldade, tudo junto, cheio do Espírito de Deus, ele revela o sofrimento no Calvário daquele que é o nosso Salvador, o digno de louvor. Cantamos sobre ele aqui. Sempre será tudo sobre ele. Que a gente diminua mesmo. Vocês aí, a gente aqui, aonde for, para que Jesus cresça nas nossas vidas. Davi já falava sobre isso no seu tempo. E eu olho para vocês, e ao mesmo tempo olho para mim, porque pregar também é isso, é se colocar por vezes no espelho, e eu penso que, por pior que seja a sua ou a minha história, por mais lutas, por mais quedas, por mais complexidade que tenha no seu passado, por mais alto que seja o nosso grito, o nosso clamor pelo perdão de Deus, Deus jamais nos abandonou. Nós jamais fomos abandonados por Deus. E por que que isso é possível? Porque na profecia dita por Davi, exatamente naquele momento, olhe bem como começa, volta para a sua Bíblia, olhe bem como começa o Salmo 22. Olhe bem como começa o Salmo 22. O grito é: meu Deus, por que me abandonaste? Quem disse isso na cruz foi o nosso amado Jesus. Em um momento da sua vida em que ele sofreu em sua pele, em seu corpo, em sua alma, em seu espírito, aquilo que nós não iremos sofrer. Ele foi abandonado por Deus no Calvário por causa do meu e do seu pecado. Verdadeiramente o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele fomos sarados. Isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Além do texto bíblico, se eu puder colocar uma frase no seu coração para abençoar a sua vida nessa noite, seria essa: toda vitória aponta para Cristo. Toda vitória tem que apontar para Cristo. Para o cristão, não há um momento de alegria que ele não deva agradecer e louvar a Deus. Porque só é possível por meio de Jesus. Para um cristão, o momento de luta, o momento de tentação, o momento de tempestade, é momento de nos lançarmos aos pés de Jesus. E no momento que a vitória chegar, a vitória é dele. Nós somos mais que vencedores por meio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Somente a fé nos faz compreender e desfrutar dessa verdade. Eu vou repetir essa frase para você. Toda vitória precisa apontar para Cristo. Toda vitória aponta para Cristo. Talvez alguém aqui foi curado fisicamente. Esta vitória pertence a Cristo. O benefício está em você.
Você recebeu algo maravilhoso, uma dádiva dos céus, a vitória do Senhor. A gente vive muito melhor diante dessa verdade. A gente não corre o risco de achar que a gente é muito bom. Pastor Fábio vai me dizer se é mentira. A gente que está aqui às vezes compartilhando algo, Pastor Jorge, a gente corre um risco muito grande de achar que a gente é muito bom. Não. Toda vitória pertence a Cristo. Se esta palavra porventura chega no teu coração e te abençoa, deixa eu te falar, não é responsabilidade minha, eu sou apenas um mensageiro, a vitória pertence a Cristo. Se você nesta noite andava sem Deus e agora você quer andar com Deus, você define verdadeiramente, eu quero conhecer este Cristo, eu quero conhecer este que em Deus fortaleceu Davi no passado, mas que foi profetizado por Davi e no Calvário, através da sua morte, da sua ressurreição me faz ter vida, definitivamente eu quero seguir este, eu preciso te dizer, a vitória é dele, a vitória é dele. E nós precisamos viver a vitória que é dele. Os nossos passos precisam apontar para a vitória que é dele. E é somente a fé que nos faz compreender e desfrutar dessa verdade. Mas aí eu digo para você, o que a gente faz? Que de prático? Como de prático? Quais lições práticas a gente pode obter aqui? Davi, ele é o nosso personagem aqui. Mas Cristo é o sentido da história. Davi é alguém que tem importância na história, mas Cristo é a história toda. Cristo é a explicação toda. Cristo é a definição toda. O que nós faremos hoje? Ao exemplo das conquistas de Davi. Quais são os gigantes que você tem enfrentado? Pare e pense. O que tem sido um gigante para a sua vida? O que tem te dado medo? O texto diz que esse gigante assustou um exército, a ponto de ninguém quererem batalhar. E veio aquele menino cheio de Deus para trazer a vitória para o povo de Israel. Mas quais são os gigantes da sua vida? O que fazer com esses gigantes? Eu tenho um caminho para te dar. E esse caminho já foi cantado inúmeras vezes nessa igreja. Diante dos gigantes da nossa vida, o nosso general é Cristo. Se a gente seguir os seus passos, nenhum inimigo vai resistir. E a vitória é dele. Mas Guga, eu posso dizer que eu sou vencedor? Pode. Porque você só é vencedor porque ele vence. Isso é graça. Esse é o poder do Evangelho. Não é por meio do merecimento, é por meio da fé. Não é por meio do esforço do braço. Não é quão excelente você pode ser, não. É por meio da fé. É por intermédio da confiança. É se entregar totalmente a Ele. Então, diante dos gigantes da sua vida, diante daquilo que te assusta, deixa eu te falar, anda com Deus. Chama Jesus. Chama Jesus para esta batalha. Aprende a orar com fervor. Houveram momentos da minha vida que eu fiz orações ajoelhado no banheiro dessa igreja. Não quis saber se estava sujo, se estava limpo, porque eu precisava rasgar o meu coração na presença de Deus. E deixa eu te dizer, Deus responde, irmãos. E Deus responde. Deus responder não significa responder o que eu quero. Significa responder o que Ele quer. Porque o que Ele quer é o melhor para mim e é o melhor para você. Isto é fé. Isto é uma conquista pela fé. Portanto, quais são os gigantes que você tem enfrentado? O nosso general é Cristo. Traz Ele para a batalha. Coloca diante dEle. Fala, sem o Senhor não dá. Eu tenho medo disso, dê nome. Deixa aquele que lança fora todo medo fazer esta operação na sua vida. Porque quem permanece no medo, diz 1 João, quem permanece no medo, ouça isso, em 1 João no capítulo 4, quem permanece no medo não se desenvolve no amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não duvido que alguns aqui tenham chegado com algum temor. Traz Jesus para ser a resposta nesse momento da sua vida. Quais são os teus gigantes? Pensa nisso. Segunda lição.
Nós somos uma igreja, diversos tipos de pessoas aqui, diversos momentos de vida. E se esse for o momento da sua vida, eu já deixo aqui a recomendação, à medida que aprendemos. Escolha a misericórdia ao invés da vingança. Está se sentindo injustiçado por algo, por alguém? Ferido por algo, ferido por alguém? Confia na justiça de Deus por meio de Cristo. Se libera. Coloca diante do Senhor. Escolhe a misericórdia. Escolher a misericórdia é ter um coração segundo o coração de Deus. Você que foi injustiçado, você que de alguma forma se sente algum sentimento parecido com esse, é importante lembrar, Cristo sabe o que você está sentindo. Não há nada que a gente possa sentir de desapontamento, de dor, de decepção que Cristo não conheça. Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Ele sabe. Ele, como homem e como Deus, Ele sabe. Ele sabe o que você sente. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele conhece as minhas lágrimas. Ele sabe. E se Ele sabe, escolha o caminho que agrada a Deus. Escolha o caminho da misericórdia. Coloque Jesus do seu lado. Não sei o que fazer com esse sentimento, Senhor. Preciso tanto de Ti. E a gente vai aprendendo a orar a cada oportunidade e a cada luta como essa. A gente aprende a cantar. As canções passam a ter um significado maior. As músicas não saem do nosso coração, não saem da nossa mente, porque cantamos a palavra e a palavra é viva, ela é eficaz, ela faz efeito. E por fim, a mais importante lição: tem algo que está impedindo você de verdadeiramente andar com o Senhor? Existe algo do qual você precisa se arrepender. Existe algo que você precisa pedir perdão. Deixa eu te falar, esta é a hora e este é o lugar. Mergulhe na graça do Senhor. Mergulhe na bondade que levantou Davi naquele momento de tragédia. Mergulhe porque o preço que foi pago para que a gente voltasse a ter acesso direto a Deus foi um preço muito alto, meus irmãos. Nós jamais conseguiremos pagar, nós jamais conseguiremos imaginar o que aconteceu. Mas ao terceiro dia, antes disso a terra estremeceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Ele ressuscitou e Ele ressuscitou para que a gente pudesse viver com Ele. Então deixa eu te dizer uma coisa. Tem algo que você precisa abandonar, abandone. Não é por força, não é por violência, é pelo Santo Espírito de Deus. E eu não sei se você tem essa convicção toda, mas eu vou te trazer à memória isso. Ele está aqui. Tão certo como o ar que nós estamos respirando, Ele está aqui. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, presta atenção nisso. Ele vai dizer que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Isso não vai mais acontecer. Nenhum de nós, nem aquele que pode parecer o mais perfeito humano da face da terra, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue ser uma nova pessoa que faça isso por alguém, nem que ela queira, não tem condições. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para quê? Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tudo que você precisa fazer é confiar, é encontrar o caminho dessa conquista pela fé, e é entregar a sua vida totalmente para Jesus.
Ele ressignifica o nosso passado. A gente olha para trás e não tem medo, a gente só tem as lembranças de um tempo de ignorância. Ele faz com que a gente viva o presente como verdadeiramente um presente, uma dádiva, estar vivo, uma oportunidade a cada minuto de fazer algo que glorifique a Deus. E no meio do caminho a gente ainda erra, a gente ainda tropeça. Mas por causa desta entrega já não somos mais escravos do pecado. E podemos dizer, já também não sou mais eu quem vive, agora Cristo vive em mim. Eu não consigo acreditar que somente a nossa força de vontade traz a gente para esse lugar. Não tem uma vez que eu estou aqui que eu acho que é porque eu quis estar aqui. Não tem uma vez que eu estou aqui, seja com o violão, seja com a música, seja ministrando, que eu acho que é assim, não, era um compromisso, é minha responsabilidade, eu sou pastor ali, podia ter acontecido de tudo comigo no caminho até aqui. Podia ter batido meu carro, podia ter quebrado a minha perna, eu podia ter ido no jogo do Corinthians. Que horror. Mas se nós estamos aqui, e se o que nos une é o sangue do Cordeiro, se o que está acontecendo aqui é uma partilha, Jesus é o pão que está partido aqui, nós estamos pregando e compartilhando Jesus. Pela fé nós estamos nos alimentando dele. Se é isso que está acontecendo aqui nessa noite, eu tenho certeza que você não está aqui à toa. Alguma decisão nós vamos tomar. Algum caminho nós vamos seguir. Isso não é só para vocês, isso é para mim, isso é para todos nós. Alguma coisa a gente precisa fazer. Eu estou aqui compartilhando, estava em casa pensando quais são os gigantes da minha vida. Quais são os gigantes da minha vida? Existe algo que eu preciso me arrepender? Existe algum caminho que eu preciso percorrer na graça? Para que eu não desvie o meu olhar, irmãos, esse é o tempo, essa é a hora e esse aqui é o lugar. Deixe Jesus pegar na tua mão e conduzir você pela estrada do perdão restaurador. Deixe Jesus fazer o que só Ele pode fazer nas nossas vidas. Abra o seu coração. Seja pelos gigantes, seja pelos Sauls que podem aparecer na sua vida, ou seja pela necessidade real de perdão de pecados, pela confissão. Verbalize aquilo que você está necessitando, precisando, e que essa seja uma noite em que você se levante pela graça de Deus. Feche seus olhos comigo. Pense no que você ouviu. Pense na palavra de Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ti. Obrigado porque nos trouxeste aqui para sermos lembrados de que de Gênesis a Apocalipse, Cristo é o ponto principal das Escrituras. À mesma medida que Cristo é tudo aquilo que precisamos, que possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Leva-nos à reflexão necessária e a fazermos as orações necessárias, de acordo com as conquistas pela fé que precisamos desenvolver, ainda que para esta noite nestas 3 áreas, seja pelos gigantes que estamos enfrentando,
seja pelos riscos e pela injustiça que poderíamos enfrentar, onde exige de nós não a justiça, não a batalha, não a briga, mas a misericórdia, a mansidão, ou seja, pelos pecados que desejamos abandonar e que confessamos e clamamos diante de Ti. Não permita que saiamos daqui sem uma decisão. E como ouvimos, tudo isto será para a Tua glória, pois toda vitória aponta para o Senhor. Abençoa os Teus filhos e as Tuas filhas, que eles tenham ainda mais desejo e necessidade por conhecer a Ti e por frutificarem nessa casa. Usa este tempo, Senhor, e multiplica o impacto da pregação do Evangelho, para que tantos e tantos venham reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, nós amamos a Tua presença e tudo aquilo que podemos receber de Ti neste momento. E é no Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí onde você está?